E aí galera, tô vindo aqui pra dar meu testemunho de tudo que aconteceu na minha vida. E cresci no Evangelho desde pequenininho, desde a barriga da minha mãe, fui consagrado a Deus e frequentava a igreja desde pequeno. E sempre fui participando de ministérios na igreja. Fui criança, fui crescendo, participando na adolescência. E no final da minha adolescência, eu comecei a despertar um outro interesse, né, do mundano. Só que na minha cabeça não ia fazer diferença. E aos 15 anos mais ou menos, em 2005, 2004 para 2005, eu ia para jogo sozinho. Comecei a ir para jogo sozinho escondido dos meus pais. Meu pai sempre me levou desde pequeno para ir pro jogo como torcedor normal. Ia como torcedor normal, torcer pelo seu time. Só que nesses jogos eu sempre prestava atenção na torcida organizada. Eu achava bonito o jeito de torcer, tudo uma festa bonita, as coreografias e tal que a torcida faz. Só que eu não tinha noção do que a torcida fazia fora dos estádios, as brigas. Eu não tinha noção da rivalidade. Claro, tinha 8, 9, 10 anos, não, e naquela época, há mais de 10 anos atrás, não teria noção do que seria a rivalidade de brigas. 14, 15 anos de idade comecei a ir para jogo sozinho. E foi um tempo que, assim, fui começando a perder a confiança dos meus pais. Assim, não tanta, né? Fazer assim, algumas coisas erradas, mas não tantas coisas assim graves. Coisas mais da idade de adolescente. E eu comecei para jogo sozinho com o pessoal do bairro. E fui crescendo na torcida, vendo o que é a torcida organizada. Tudo tem seus prós e contras, mas creio que na torcida organizada tem mais contras. E essas coisas contras eu fui começando a absorver, tipo como brigas, uma rivalidade, um fanatismo muito grande. Fui fazendo tatuagens do clube, eu fui fazendo tatuagem da torcida. Eu tenho uma tatuagem na perna, que essa tatuagem não são todos que podem fazer. Só quem é a linha de frente da torcida que pode fazer. É chamado bonde dos cães. É uma parte da torcida que é determinada para a briga, que é só aqueles que se garantem mesmo na briga e que todo mundo sabe que não vai, né, correr da briga e nunca vai perder a briga, né? E eu era um dos líderes que puxavam esse grupo. E passado dos tempos, né, na torcida, fui ficando mais importante na torcida e comecei me deram um cargo na torcida e comecei a puxar o bonde da Zona Norte. Zona Norte é Casa Amarela, Água Fria, Olinda, Paulista, Abrelima, Caetés, né? Umas 2.000 pessoas mais ou menos da torcida, 2 para 2.500, e eu que organizava a ida do jogo da Zona Norte para ir pro jogo. E nós éramos o bonde mais organizado para ir pro jogo. Todo mundo tinha medo da gente, até da própria torcida mesmo. Ninguém queria meter com a gente. E o tempo foi passando e a gente foi crescendo na torcida e pegando moral, né? E o tempo foi passando. Só que antes disso, na igreja, eu tocava no Nazatim, tocava guitarra no Nazatim. E ao mesmo tempo que eu tocava guitarra no Nazatim, né, paralelamente eu estava na torcida, né, entre aspas, não estava envolvido. Depois de algumas desavenças, eu comecei a me envolver, entrei de cabeça na torcida. Aí que começou tudo, o crescimento da torcida. Aí depois disso, né, veio um jogo na Paraíba. Esse jogo na Paraíba foi eu que dei a ideia, a gente não ia botar ônibus. Foi eu que dei a ideia, vamos botar ônibus na Paraíba e tal, né, porque a torcida
do Botafogo da Paraíba, ela é aliada da torcida do Náutico, Tafonalto. E a gente já foi na intenção de brigar. Era um amistoso, não era um jogo importante, e a intenção da gente já era ir para brigar. E chegando lá, a torcida do Botafogo da Paraíba viu a gente chegando, cantando e tal, começou a jogar pedra. A gente já desceu do ônibus, já pra cima deles, né? Botamos eles pra dentro do estádio, né? Aí a polícia chegou, a polícia me prendeu. A polícia me prendeu, eu e um colega meu da torcida. Aí chegando tudo lá, a gente foi pra delegacia. Na delegacia, a gente ficou lá detido, na cela. E na cela começou a vir algo dentro de mim, que minha mãe sempre me dizia: minha mãe, meu filho, sai dessa vida, sai dessa vida. Isso não é você, você é uma promessa de Deus, né? E eu lá deitado, pensando na minha família, pensando no meu pai e na minha mãe, pensando que eu só tinha ido pro jogo. Meu pai e minha mãe não sabiam quer dizer, sabiam que eu era da torcida, mas não sabia que eu era tão envolvido, que eu tava assim tão fanático, que eu era tudo isso na torcida. Eles não sabiam, não faziam a mínima ideia. E de tudo isso que aconteceu, eu ali na cela pensando nos meus pais, e minha mãe sempre falava: Jesus vai te pegar um dia, Jesus vai te pegar, te prepara que Jesus vai te pegar. E eu nunca tava nem aí. E realmente nesse dia Jesus me pegou. E eu chegava a testemunho na delegacia de coisas que eu nem fiz para me acusar, né? O inimigo chegar para acusar você de várias coisas. E não tinha mais como escapar, né? Fui ali preso. Aí fui encaminhado para o presídio. Quando eu fui encaminhado para o presídio, eu fiquei na espera. Da espera é mais tranquilo. Fiquei ali na espera. Aí um amigo meu, que ele é da Fonáutico, mas é amigo meu aqui do bairro, ele soube pela internet que eu fui preso e foi lá em casa avisar meus pais. E, junto com outro amigo meu, Júnior, foi avisar meus pais. Quando minha mãe soube, ela praticamente desmaiou, ficou desesperada. E meu pai, meu tio e eles foram lá na Paraíba, né? E meu pai ainda tinha ligado com um amigo dele na Paraíba, que trabalhou com ele na Paraíba, pra ir atrás de mim, pra saber onde eu tava. Aí descobriram, falei com eles e tal, tava lá na espera. Aí demorou um pouquinho, eu já fui pra dentro da cela. Aí meu pai chega. Quando meu pai chega, eu fiquei com medo da reação dele, mas eu vi meu pai chorando. E quando eu vi meu pai chorando, a primeira reação que eu tive foi chorar muito mesmo. E Deus tocou no meu coração e nunca mais se envolver na torcida. Nunca mais mesmo. E ver meu pai chorando e falar: meu filho, por que você tá aqui? Meu filho, é muito ruim ver você aqui. E eu me desesperei, eu não aguentei, comecei a chorar. Aí meu pai foi resolver as coisas que eram para me soltar e eu voltei pra cela. Quando eu voltei pra cela, eu só pensava na minha mãe e no meu pai, principalmente na minha mãe. O meu pai disse que minha mãe estava desesperada, desmaiou quando soube da situação. E eu comecei a orar a Deus para me tirar dali e orar pela minha mãe, porque eu sei que minha mãe estava sofrendo muito por mim. E ali na cela, depois meu pai voltou, depois de algumas horas, e perguntou: Chico, você quer a Bíblia para ler? Eu, claro, dei a Bíblia. E passei o tempo todo lendo a Bíblia. Li 3 livros, li Daniel, Mateus e João. Em 3 dias eu li 3 livros. E lendo o livro de Daniel, eu percebi que eu já tinha lido o livro de Daniel, só que eu li com uma atenção tão grande, porque não tinha nada para fazer ali. Eu li com uma atenção tão grande que eu senti a presença de Deus. E
principalmente quando ele foi para a Cova dos Leões. E aquilo me tocou muito, porque eu estava me sentindo na Cova dos Leões ali, eu estava preso, eu não podia ir para canto nenhum, eu estava para ir para o presídio, já quase entrando. E no outro dia que se passou, né, já estava já de noite, já eram as 6h30 para 7 horas, meu pai ele conseguiu a liberação para mim. E eu estava orando, eu estava apreensivo, né? E eu escutei o portão abrindo, né? E já na ansiedade, meu Deus, chama meu nome. Aí o carcereiro falou, Francisco Machado. Eu dei um grito de aleluia na cela, que todo mundo ficou espantado. O que foi que aconteceu? Aí, vá-se embora. Aí eu apertei a mão de todo mundo, falei, pessoal, como se vocês forem sair daqui, vão para uma igreja, que a vida que vocês levam, do que vocês fizeram, não leva a nada. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Falei isso para eles, creio que eles receberam. E eu saí feliz da vida, como se eu tivesse... Não tenho nem palavras para expressar, mas foi uma felicidade muito grande. E quando eu saí, demorei mais ou menos uns 40 segundos para percorrer o caminho até a saída. E na frente da saída estava meu pai e meu tio Djalma, que também foi fundamental. Meu tio, ele é formado em Direito e ajudou pra caramba meu pai. E quando eu vi meu pai, aquela cara de choro e rindo, com felicidade, como se estivesse nascendo. E aquilo ali foi tudo pra mim. E a partir dali eu resolvi mudar minha vida. Vou voltar pra igreja, buscar a Deus mais e mais, porque é só isso que me interessa. Mas antes disso, ali na cela, mais ou menos 1 hora, 2 horas antes de ser liberado, tem uma música de Cleber Lucas que foi regravado pela CG3, que eu todo dia escutava. Sempre que eu gosto de rock, sou louco por rock. E eu realmente comecei a escutar essa música quando o Oficina de Três gravou, porque ela virou um rock, que é Aos Pés da Cruz. E essa música eu cantava na cela porque ela me tocava muito. E quando eu comecei a tocar, eu senti a presença de Deus, algo que eu nunca tinha sentido, que eu sou promessa de Deus, que toda vez minha mãe fala. E eu tenho que seguir os caminhos de Deus mesmo, e Deus me impactou com tudo aquilo que aconteceu, e nunca mais eu quero voltar ao mundo. Eu quero servir a Ele. Eu sei que eu tenho que melhorar muitas coisas ainda, muitas coisas mesmo. Eu não sou perfeito, ninguém é, mas eu tenho que melhorar em muitas coisas. Mas uma coisa eu sei, que Deus é o Deus da minha vida, e ninguém vai tirar isso de mim. Eu sempre vou estar servindo a Ele, estar nos caminhos do Senhor, e vou me livrar de todo esse passado negro que eu tive, todo esse passado imundo que a mim não pertence mais. O que me pertence é minha família e Deus somente, e alguns verdadeiros amigos da igreja que eu fiz no passado, esses que estão comigo, e eu vou conseguir seguir minha vida com Deus. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês que estão vendo esse testemunho, espero que vocês que estejam pensando ou estão começando uma vida errada, pensem 2 vezes. Pense na sua família, se sua família foi evangélica, mesmo não sendo evangélica. Pense na sua família, pense em Deus, pense o que Deus fez em você, em você na cruz. Pense que Ele morreu por você.
Se não fosse Ele, nós não estaremos aqui no mundo vivendo. Nós poderíamos estar no inferno. Estaríamos no inferno. Mas Deus botou o seu Filho no mundo. Seu único filho no mundo. Pense você, o seu único filho. Você tem um único filho. E esse seu filho sacrificar sua vida pelo mundo, pela humanidade, para salvar o mundo. Será que você tinha coragem de fazer isso? Pense muito bem. Deus nos ama de verdade. Deus é justo. Ele fez eu pagar um preço muito grande. E com esse preço muito grande, eu fiz minha mãe e meu pai sofrer, minha família sofrer. Mas graças a Deus, hoje eu estou aqui para contar essa história. Estou vivo para contar essa história. E Deus vai me abençoar mais e mais, porque eu vou buscá-lo. Vou ler a Bíblia, como eu estou lendo, e vou buscá-lo mais e mais. Quero sempre estar em comunhão com Ele. E é isso aí, pessoal. Façam o mesmo. Leiam a Bíblia. Sigam a Deus. O busquem verdadeiramente. Que você vai ter a sua grande recompensa, que é a salvação. Obrigado, pessoal. Se vocês verem, compartilhem. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Que cheguem. Quero que chegue lá na torcida e vejam o quanto eu mudei. E que a torcida não leva nada. Nada do mundo presta.